Senhor, hoje eu quero falar sobre a dura vida de um pastor. Lá em João, capítulo 10, versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pela ovelha. Será que você considera a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida como o seu pastor? Se você considera, você deve amar, você deve falar bem, você deve respeitar, você deve a ele satisfação. Porque se você não estiver fazendo nada disso, você está indo contra uma vontade de Deus. E aí você vai querer o seu pastor somente quando você estiver precisando dele, quando você estiver precisando das orações dele. O pastor é o cara que sofre. O pastor é aquele que tem que ouvir todo mundo e não é ouvido por ninguém. O pastor é aquele que chora e ninguém vê. O pastor é aquele que passa as dificuldades, passa as tribulações, passa as necessidades, mas ninguém vê. E ele mesmo passando, enfrentando as lutas do dia a dia, da correria do dia a dia do pastor, ele tem que estar sempre pronto para estender a mão, fazer-lhe uma visita, dar-lhe sempre um sorriso, que o pastor, né, tem que estar sempre sorrindo, porque se ele não estiver sorrindo, ele não é pastor. Hoje nós pensamos que o pastor é um super-herói, e não é bem assim que funciona. O pastor é um ser humano dotado e movido por sentimentos. É uma pessoa comum. O pastor ouve tantas coisas, eu já ouvi tantas coisas também, atrocidades, barbaridades saindo da boca de irmãos que se dizem ser cristãos, que dizem professar uma fé em Cristo. Já ouvi xingamento, palavrões, e eu tenho que ouvir e ficar calado e olhar para essa pessoa, dar um sorriso e falar assim: eu lhe perdoo. Dar um abraço e despedi-los em nome de Jesus. O pastor, ele não pode ter carro, porque se ele tiver um carro, as pessoas vão falar que ele está roubando. Mas se o irmãozinho da igreja for abençoado com um carro, nossa, pastor, Deus está aqui neste lugar porque o irmão foi abençoado. O pastor é aquele que tem que ouvir a todos e não é ouvido. O pastor, ele não tem amigos, porque a igreja de hoje, a igreja cristã do século XXI, é uma igreja ingrata. Não respeitam os seus pastores, não respeitam a palavra de Deus. A igreja de hoje não tem compromisso, e quem sofre é o pastor. Então, se você tem um pastor, um conselho: honre o teu pastor, ame o seu pastor, obedeça, faça tudo aquilo que ele pedir para que você faça, mas faça de acordo com o que está escrito na Bíblia. E se você é um pastor, eu peço, não desista, continue, persevere, continue na palavra, continue na doutrina bíblica, continue fazendo a vontade de Deus, porque a seu tempo o nosso Senhor irá nos exaltar. É isso aí, queridos. Fica a dica: se você é um pastor, se você tem um pastor, ame e cuide enquanto você tem, porque quando ele for tirado, você vai sentir falta. Esse é mais um vídeo e eu espero até o próximo vídeo, querendo Deus.